Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um debate-papo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um cara que eu já conhecia de muito pequeno. Ele não me conhecia, né? Porque a gente estava bancário aqui no Alecrim. E depois, com o passar do tempo, a gente fez uma amizade legal. Vou conversar hoje com um ex-árbitro, comentarista, enfim, César Visa. Obrigado por participar por aqui. E conta um pouquinho aí logo do seu início, né? Como árbitro. Sempre sonhou em ser árbitro ou foi uma coisa nova? Conta aí um pouquinho. Um abraço para você, Diego, um abraço para todos os internautas. E é um prazer estar participando com você do seu programa. Uma coisa que a gente gosta sempre, é bom ficar sempre relembrando as coisas. Rapaz, eu acho que eu sempre tive vontade, a realidade é essa, né? Lá em Parelhas ainda, no meu interior, lá eu tinha mania, gostava mais de jogar bola. Eu acho que é aquela tal história, sabe, Diego, de quando o cara não dá para jogar a bola, ele vai procurar outra coisa para não sair do meio. Aí eu acho que, apesar de ser um jogador razoável, né, não era, né, mas gostava de muito mais de jogar, mas sempre tinha faltava alguém para apitar, tudo isso aqui, apelar do jogo, tal, lá ia eu, tal. E eu acho que eu acho que sim, foi era um desejo, porque eu terminei entrando para a carreira de árbitro de futebol, fazendo curso de arbitragem, tudo, e me dedicando, na realidade, de alma, de corpo e alma, né? Ao projeto de árbitro de futebol. Porque, na realidade, Diego, é o tipo da profissão, é o tipo do trabalho, que se você não tiver perseverança, você não tiver boa vontade, se você não tiver queda para o negócio, né? Queda, entre aspas, para a coisa, você não vai longe, não. E graças a Deus eu fui aí meus 20 anos de arbitragem, não tenho nada que reclamar, pelo menos em termos de carreira, em termos de aonde eu pude chegar, tudo. Para mim foi maravilhoso. Bacana, César. César. E outra coisa, foi por volta ali da década de 70, mais ou menos, que começou a sua 70. 70, né? É. Uma coisa que me chama bem a atenção é como é que foi assim, quando você apitou o primeiro jogo grande aqui no Rio Grande do Norte, ficou aquele nervosismo, tremeu um pouco as pernas, sentiu a pressão ou foi tranquilamente? Não, claro que fica, não tem para onde. Meu primeiro jogo de profissionais foi entre um torneio quadrangular, que naquela época se fazia muito, e eu comecei, antecipando um pouquinho a história, eu fiz o curso em 69, fui diplomado em março de 1970, aí começou minha carreira. Você tem uma ideia, Diego? Eu vim trabalhar num jogo profissional 3 anos depois, 1973. 73, num jogo nesse quadrangular, tem a participação de ABC e América, e Alecrim e um combinado. E eu trabalhei num jogo entre ABC e combinado, que era um combinado, era ABC, América e Alecrim, e o restante Ferroviário, Riachuelo, tal, fizeram uma espécie de uma seleção e ficou esse combinado. Foi o primeiro jogo profissional que eu apitei, com certeza aquele nervosismo, que a história é diferente, né? Eu trabalhei durante esses 2 ou 3 anos na segunda divisão, nas divisões de base, né? De juvenis, depois de aspirantes, que na época ainda tinha. Quer dizer, foi uma carreira que eu acho que deveria ser assim, sabe? Mas hoje a gente vê, já eu finalizando minha carreira de árbitro, eu via o cara começando e começou ali 1 mês, 2 meses, 6 meses, já estava querendo, estava chateado porque eu não apitava um ABC e América, né? Quer dizer, aí aqueles árbitros feitos que João Machado, saudoso João Machado, que era presidente da federação na época, chamava de eu não vou usar carbureto para fazer árbitro. Quer dizer, o carbureto que ele se referia é aquela de antecipar a carreira do cara, né? Que com certeza, Diego, os pouquíssimos que eu vi acontecer dessa maneira, ser feito no carbureto, como o João Machado chamava, eles não teve carreira longa. Não tiveram carreira longa. Porque vai se queimando, não tem aquela experiência de 2, 3 anos com, né?
a formação profissional, na realidade, partindo das bases até chegar ao ponto mais alto da carreira. Bacana. Uma coisa também que me chama bem a atenção com relação à arbitragem, César, não sei se na sua época era assim, mas o que a gente percebe, por exemplo, quando a gente tem um clássico ABC e América, e aí se comenta um possível árbitro potiguar apitar a partida, já vem a reclamação. Porque fulano tem uma ligação mais com o ABC, aquela coisa toda que o torcedor cria, né? Na sua época tinha isso também? Tinha. Tinha, e na minha época, agora só que hoje talvez seja um pouco mais diferente, mas não mudou tanto não nesse aspecto aí não. Sempre quando se prefere trazer um árbitro de outro estado, normalmente é FIFA. E isso tinha um lado positivo, sabe? Era a experiência que a gente tinha, sabe, Diego? De pegar um cara, de trabalhar com um cara mais vivido, com um cara mais... Tudo isso soma, né? Tudo isso soma na carreira da gente. E tinha um outro lado que eu não me preocupava tanto de ser... Eu não me considerava assim ser preterido, né? Porque era mau árbitro. Não, era porque é aquela tal história que você falou. O cara sempre o torcedor, os dirigentes também, alguns, é bem verdade, mas sempre fulano tem um tio que é abecedista, tem um primo que é americano e tal, não sei, né? Sempre existia esse tipo de coisa e eram esses os motivos, e eu acredito que continue sendo mais esse também, hoje em dia ainda, né? O motivo maior para que trouxessem árbitros de fora. E a gente tinha outro lado financeiro também, até isso tinha o lado financeiro. A gente apitava, por exemplo, Diego, um jogo ABC e América aqui, a gente ganhava R$ 1.000. Quando vinha um árbitro de fora, o cara ganhava R$ 5.000, a gente na bandeira ganhava 2.500. O dobro, mais do que o dobro do que se estivesse trabalhando no apito, entendeu? A gente tinha esse lado também. Muito embora eu não considerasse, repito, não considerasse que tivesse sido preterido, tal. É aquela velha rivalidade de ABC e América que a gente sempre teve aqui. Eu acredito que nunca vai deixar de existir, mas sempre existiu. Desde a da minha época, realmente existiu. E aproveitando que desses 20 anos, eu acho que eu apitei, na realidade, umas 2 ou 3 decisões, no máximo. Umas 2 ou 3 decisões de campeonato estadual. O restante sempre foi árbitro de fora, ou então outros colegas, poucos também, mas a grande maioria, na minha época, as decisões eram apitadas por árbitro FIFA. Trabalhei com Zé Roberto Wright, com Arnaldo César Coelho, com o Dulcídio Vanderlei Mosquito. Quer dizer, isso pesa para a gente, né? A gente tem aquela satisfação de trabalhar. Trabalhei com FIFA, cara. Trabalhei com fulano, trabalhei com ciclano. Ciclano quem é? Foi o cara que apitou a Copa do Mundo, né? Tem esse lado também, sabe, que eu achava legal também. Interessante. Outra coisa também, César, que a gente vê também a galera muito questionando a questão de o árbitro vídeo, né? O VAR, o famoso VAR aí, porque está dando muito, principalmente no futebol brasileiro, muitas reclamações que às vezes o árbitro não acerta, está muito preocupado naquilo dali. Você acha que, primeiramente, é a favor do VAR? E a segunda pergunta, acha que especificamente o árbitro brasileiro está dando muito mais importância ao VAR do que propriamente o jogo? Primeira pergunta. Sou totalmente a favor do VAR. Sabe, desde o momento que você arranje um equipamento, arranje uma ferramenta para corrigir injustiça, eu acho que a pior coisa do mundo no futebol, em todos os aspectos, é a injustiça. Eu acho, sabe, Diego, que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Agora, por outro lado, eu estou vendo no futebol brasileiro, na arbitragem brasileira, acho que a palavra certa é essa. Eu fico, às vezes, vendo aí, ultimamente, os jogos e tal, eu fico chateado, sabe, rapaz, com tanta utilização, com tanta vulgarização do VAR. Aquilo ali, sabe, é uma ferramenta para você utilizar, para você tirar uma dúvida, para você tirar... Mas os caras estão... Eu costumo dizer que o árbitro brasileiro está conseguindo desmoralizar o VAR. E o pior de tudo, que é mais grave, você pode prestar atenção nele.
os árbitros FIFA, os árbitros de maior qualidade, são os que estão utilizando mais o VAR. Estão sacudindo, eu acho que é jogar a responsabilidade que seria dele para o VAR. Não, o VAR disse. O VAR, não, eu sou o árbitro, sabe? E o pior de tudo, eu vejo decisões que são tomadas pelo VAR, que não é para ser, não é, pelo menos o que eu tenho de conhecimento, e que se eu fosse árbitro, eu gosto de dizer também, se hoje nós tivéssemos um Arnaldo César Coelho, um Armando Marques principalmente, eu tenho certeza que Armando ou não apitava mais, porque seria obrigado a trabalhar com o VAR, e ele dizia, com o VAR eu não quero saber quem a responsabilidade é minha, quem o árbitro sou eu. Tá? Eu me lembro bem, eu digo isso, cito esse exemplo de Armandinho, porque Armando houve uma experiência na Federação Paulista há muitos anos atrás, de colocarem 2 árbitros numa partida, muito embora os árbitros ficassem revezando, né, o cara não era fixo no lado do campo, mas ele inicialmente disse, não divido responsabilidade com ninguém. Não apito com ninguém. O árbitro sou eu. Se quiserem me botar para apitar, eu vou. Mas com outro, comigo, não. Eu tenho um estilo diferente do meu companheiro. O cara interpreta uma maneira, eu interpreto de outra. Olhe só o que pode dar o resultado numa utilização de 2 árbitros. Armando dizia isso. E nunca trabalhou com 2 árbitros. Nunca trabalhou. Eu acho que com o VAR ele teria muita rejeição também a isso. Vale a pena citar, eu assisti um jogo de Caio Max, o Caio Max, nosso árbitro, que está numa evidência, numa fase muito boa também. Caio trabalhou num jogo aí, que eu não me lembro qual, o ano passado, ele não utilizou o VAR uma única vez. Não utilizou, não chamou. Entendeu? E isso é muito bom. Agora, o árbitro, aquele árbitro FIFA, Daronco, essa turma mais o Hilton Pereira Sampaio, tá, sabe, Diego, está se utilizando muito do VAR. E o pior de tudo, repito, é que eles deixam que o árbitro de vídeo, lá em cima, decida por ele. Não, foi mão, foi pênalti, o cara, pelo amor de Deus, sabe? Eu sou a favor do VAR, mas sou contra a maneira como está sendo utilizada pela boa parte dos nossos árbitros. Diga-se de passagem, repito, principalmente os mais capacitados e os mais categorizados. Você falou uma coisa importante aí da questão, por exemplo, quando o Armando Max falou, né, de trabalhar com 2 árbitros, ele disse, não, eu interpreto de uma maneira, eu interpreto de uma outra, e aí eu levo para o contexto geral, na atualidade da arbitragem brasileira, que é muito questionada. Você acredita que falta uma coerência entre todos os árbitros, nesse sentido de ter, por exemplo, um árbitro dá um lance de pênalti numa falta dentro da área, e o outro já não dá? Você acha que está faltando uma coerência com essa galera? Olha, a palavra certa seria padronização, que foi desde o meu tempo. Sempre se fazia reuniões, se fazia congressos, né, simpósios de arbitragem. Eu tive a oportunidade de participar uma vez em 79, junto com o meu saudoso Jader Correia. Fomos os 2 representantes da arbitragem potiguar lá na CBF, para padronização. Mas eu nunca vi, até hoje, sabe, Diego, essa tal de padronização. Porque é aquela tal história, rapaz, são lances interpretativos. E eu acho que essa história dessa modificação aí que se fez de 2 anos, 3 anos para cá, da história da bola na mão, rapaz, eu acho aquilo ali terrível. Olha, eu acho altamente justo, Diego, se você já encontrava dificuldade, já encontrava polêmica para saber se houve ou não a intencionalidade de um jogador, de um atleta, colocar ou não a mão na bola, houve a intenção de colocar a mão na bola ou não. Era o ponto fatal, era o ponto crucial da definição de um pênalti ou não. Só isso aí, você já imagina a dificuldade que se tinha, né? As discussões que se tinha. Agora, imagine hoje, como eu vejo aí, é porque o cara estava caindo,
porque ele estava com o braço, não estava com o braço colado ao corpo, não sei. Rapaz, como é que você sobe para cabecear uma bola com o braço colado a corpo? Eu nunca ouvi falar esse tipo de coisa, sabe, Diego? Então, essas coisas assim, esses milindres, essas alterações que se fez aí, foi terrível. Eu acho terrível. Daí tanta polêmica. Eu acho que a intencionalidade era uma das regras que não devia ter sido mudada, sido alterada em sentido nenhum. Porque o sentido maior da coisa é você não utilizar a mão ou o braço. O cara vai chutar uma bola, vai cruzar, e você vai dar um toque na bola, tira a bola da cabeça do jogador, você prejudicou o atleta. Mas aquela de chutou, bateu no braço, o cara, já vi lances que o cara sente que o atleta vai chutar a bola, ele no último desespero vai dar as costas e pula, aí o analista de arbitragem disse que o cara pulou, ou então o árbitro pulou, mas abriu o braço, mas não sei. Pelo amor de Deus, ele pulou numa última tentativa da bola bater nele. Ele não teve a intenção de botar o braço, né? O cara chutou, a bola pegou nas costas dele. Como poderia ter pegado no braço também. Mas ele não teve aquela intenção de cortar a trajetória da bola e evitar um gol. Entendeu? Então, esse tipo de lance do pênalti, eu estou me referindo mais a ele, porque pode prestar atenção, é onde mais se utiliza, tem polêmica. Ora, se já existir só com a intencionalidade ou não, você imagine hoje com esses detalhezinhos de braço aberto, se a direção da bola ia para onde, se ia pra... Pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que complicou muito esse aspecto aí. Interessante, interessante. Agora, voltando um pouco mais para sua carreira, o César, quando você começou a apitar, tal, aqueles jogos, a gente sabe que sempre diz a célebre pensamento, né? Que árbitro tem duas mães. A mãe que é a geradora da vida e a outra mãe de arquibancada, né? Como é que a sua mãe ficava meio assim, tipo, se sentia ofendida pelos gritos da torcida ou sempre aceitou de uma boa? Não, não é nem que aceitou, é porque minha mãe nem sabia que era que eu era quando eu ia fazer isso. Eu acho que minha mãe sabia somente que eu era árbitro de futebol, que eu era juiz de futebol. Eu acho que ela só sabia isso. O restante que se ia apitar não sei aonde, ou apitou, né? Sabia que eu viajava para apitar, tal, não sei o quê, mas nunca teve ligada preocupação com o que eu fazia dentro de campo, quando era que eu ia apitar, quando não era, se tinha apitado bem, ouviu falar, até nem ouvi falar também, ela também nem ouvia, não. Nesse aspecto aí era uma tranquilidade, porque a mamãe não sabia de absolutamente nada em termos de esporte e em termos da minha profissão. Interessante, legal. Agora, outra pergunta, César. Claro, antigamente o futebol era um pouco mais, né, totalmente diferente do que era hoje, né? Um jogo mais rápido, aquele que exige um pouco mais do lado físico também do árbitro. Você acha que se você fosse apitar hoje, teria mais facilidade ou na sua época mesmo foi muito mais de boa? Eu acho que é mais ou menos, a mesma coisa, sabe? Eu acho que hoje se exige mais, eu acho que concordo que quando se diz que o árbitro tem que ter uma preparação física melhor, eu acho, sabe? A dinâmica do futebol hoje é maior, os atletas correm mais também, por outro lado, né? Está comprovado isso também, que eles, né? Você viu o futebol carioca, era diferente do restante do futebol, né? Do paulista, por exemplo. O futebol carioca sempre foi aquele mais cadenciado, aquele futebol mais clássico e tal, enquanto o paulista era mais pegado, né? mais renhido, né? E hoje está praticamente quase tudo uma coisa só. O futebol talvez um pouco diferente do futebol gaúcho, né? Do futebol que tem aquela, né, proximidade ali da Argentina, do Uruguai, aquele futebol mais pegado, né, mais ríspido até, mas o restante do futebol, eu acho que do centro-sul para cá, eu acho que
é uma qualidade só em termos de movimentação, em termos de, de preparação física também, sabe? Eu acho que. Então eu acho, Diego, que na minha era melhor de apitar. Eu acho que era melhor. Muito embora, diga-se de passagem, a rivalidade é a mesma. A prova é tanto que a gente falou no início na primeira pergunta sobre os jogos, os vetos de ABC e América, ou então a escolha não seria bem veto, mas as escolhas de ABC e América para os clássicos naquela oportunidade, quer dizer, a rivalidade, tudo era uma coisa, continua mesmo, ou talvez até pior, pelo lado da violência que a gente vê hoje, que na época não tinha. Me lembro de assistir futebol desde o tempo do Juvenal Lamartine e até mesmo ao Machadão, de companheiros que um ia com a camisa do América, o outro ia com a camisa do Alecrim, o outro com a camisa do ABC, e assistiam todos os jogos, tudo juntos. Né? É um tempo que dá saudade, muita saudade. Hoje você pode ser morto, você pode ser agredido por uma camisa que você veste diferente, né? É diferente. Mas, de um modo geral, eu acho que hoje se exige mais um pouco da parte física dos atos. Bacana. Outro questionamento, César, é no sentido de que, assim, também se comenta muito que a arbitragem poderia ser melhor se profissionalizassem os árbitros, né? Tipo, tivesse ou a profissão do árbitro, né? Já ficasse por ali. Na sua época também já se comentava esse ponto de profissionalizar o próprio árbitro? Já se comentava e nós tínhamos casos aqui, nós tivemos aqui na própria Federação Norte Rio Grandense de Futebol, dois árbitros, eu me lembro bem, dois árbitros cearenses que foram contratados naquela época, na década de 70, não sei se 80, mas o Gilberto Ferreira era um grande árbitro, um bom árbitro da Federação Cearense, e Francisco de Assis, por Deus Furtado, Assis Furtado. Esses dois caras, eles foram contratados, e inclusive Gilberto era mais um pouco mais velho, faleceu de um acidente de carro na época ainda. E Assis, eu tenho a impressão que, apesar de não ter tido mais contato com ele, mas eu acho que Assis ainda é vivo, era funcionário da Unifor, da Universidade de Fortaleza. E viajava nos finais de semana para vir apitar jogos aqui. E aqui nós tivemos o caso, eu acho que de Meirelles e Jader, e passaram, foi o inverso, teve uma temporada no futebol do Ceará. Jader eu me lembro bem, Meirelles talvez não tenha sido tanto. Mas já existia, já se falava na profissionalização do ato de futebol. Mas num paradoxo muito grande, que eu acho e achava na época, era que a CBF exigia, Diego, que você, árbitro, você tinha que ter uma profissão. Entendeu? Quer dizer, era, né, um contrassenso, né? Você falar em profissionalização e exigir que o árbitro, naquele tempo, tivesse uma profissão. Você tinha que ser qualquer outra coisa, mas você não podia não fazer nada e só viver de arbitragem. Porque eles, sei lá, o que era que eles pensavam, né? O que é que imaginavam no o cara ser mais fácil de ser subornado, né? Eu não sei, mas existia esse, mesmo existindo já essa conversa se falava muito em padronização, não, em oficialização da profissão, né? Mas ao mesmo tempo, se tinha esse tipo de negócio aí, eu acho que, sabe, eu não sei, eu não tenho assim uma opinião bem informada, porque você viver de arbitragem, sabe, é muito complicado, assim, no sentido de você. Não sei, eu não tenho opinião formada realmente, não, sabe? Eu acho que é difícil, é complicado, porque é uma profissão bem diferente de outras, né? Bem diferente de outras. É parecido com atleta, até tudo bem, com um atleta de futebol, muito parecida. Mas tem os problemas do certo, tem os problemas de você não se dar bem no campeonato, numa federação e tal. É complicado também, é complicado. Eu acho que daí, Diego, essa demora tanto
Desde 70 que se fala nisso, e até hoje não foi oficializada a profissão, regulamentada a profissão de árbitro de futebol. Talvez por isso. E foi aí que ocasionou a sua profissão de bancário também? Foi nesse mesmo período que começou a surgir e tal? Não, eu acho que eu acho que a minha profissão, eu comecei a apitar antes de trabalhar, porque eu comecei com 19 anos, né? 1969, 19 anos, tal, estava começando, tal. Aí passei em concurso, né? Aí veio aquela exigência, veio calhar com aquela exigência que a CBF queria, que você tivesse uma profissão. Eu trabalhei inicialmente durante 3 anos através de concurso no INSS. Aí em 79 entrei para o Banco do Brasil. E nesse período, todo esse período, eu trabalhava nas duas funções. Eu era bancário e era árbitro de futebol. Até um determinado período, quando eu comecei a disparar em termos de arbitragem no cenário nacional, encontrei dificuldade, problema com o trabalho do banco, né? Teve que acomodar e conversar com o gerente, com administradores para tentar solucionar tudo, porque eu viajava muito. Naquela época teve um ano, acho que 79, 80, 82, até isso aí a gente andava muito. E nos anos seguintes, mas havia maleabilidade entre o trabalho e o outro trabalho. O outro trabalho. Deu certo, graças a Deus deu certo, fui até o final, 20 anos de arbitragem dando certo e convivendo com as duas profissões. Bacana. E quando chega a despedida, ô César, aquele seu último jogo, tipo, bom, agora não vou apitar mais. Como é que foi? Você se preparou para a sua despedida ou encarou de forma mais natural possível? Eu acho que a gente tem que se preparar, viu, Diego? Eu acho que em todos os sentidos. Até mesmo agora, quando eu parei com comentarista de esporte, de arbitragem da Rádio Globo, fui me preparando até chegar o momento correto, o momento certo, tal. E eu achei que fosse agora. E dei sorte, porque eu acho que foi bom. Foi bom, foi na hora certa. Eu até pensava se já não tivesse passado do tempo de ter parado com comentários, sabe? Agora, eu acho que a minha carreira como árbitro eu poderia ter demorado mais um pouco, certo? Porque apesar de chegar até os 25 anos de arbitragem, que é coisa muito difícil, mas mesmo assim, sabe, Diego, eu me preparei para ir parando, tá? Porque hoje dá para entender porque atletas deixam de jogar e entram em depressão e sabe, não sabe o que fazer da vida, que, que era ídolo, que era isso, que era paparicado, que era não sei, de uma hora para outra passou, o cara é esquecido. Eu me lembro muito daquela música de Luiz Alberto, né, imortalizada pelo Moacir Franco, balada número 7 e Garrincha, né, que é o retrato daquilo ali, sabe? É triste, sabe? Quando o cara não está preparado para parar. E me preparei e depois foi melhor ainda, porque além de tá me preparando, na realidade eu deixei por problemas de conflito com a administração da federação, com a comissão de arbitragem, eu, Nilde Antunes, que faleceu há pouco tempo, o nosso querido Piolho, e Barros Neto. Esses 3 atos nós encerramos a carreira antes, porque ninguém voltaria se permanecesse a comissão de arbitragem. Aí é aquela tal história. A federação vai deixar os 3 atos de fora ou vai tirar uma comissão total? Não, vai optar, deixa para lá, até porque, né, apesar da gente sentir que fazia falta e todo mundo falava, a imprensa, de um modo geral, também comentava que fazia falta e fez falta, com certeza, mas a gente não se dobrou e terminou antecipando. É por isso que eu disse que eu poderia ter continuado mais um pouco, mas terminou, de certa maneira, antecipando o final de carreira, mas já com a gente numa boa, cabeça boa para parar, sabe? Sentia saudade quando ia no Machadão, via um jogo pela televisão, tá? Pô, podia estar lá, tá? Não sei o que,
Mas tudo numa boa, tudo tranquilo. A mesma coisa em termos de arbitragem agora, aliás, em termos de imprensa e de comentarista de arbitragem da Rádio Globo. Na hora certa, parando, sem problema, tranquilo, absolutamente tranquilo, uma boa. Ótimo. Que bacana, que bacana. César, eu tenho umas 3 perguntinhas, eu vou começar logo com a parte. Pode ficar à vontade, viu, de antemão. Mais de 20 anos quanto árbitro, teve algum jogo curioso, assim, que tipo, poxa, foi o jogo mais difícil de se lidar aqui, e se você sofreu de uma certa maneira, aquela questão das malas, né? Porque árbitro, chegou aqui um dirigente que já chegou a pressionar você, um resultado tal. Já aconteceu essa coisa assim nos bastidores enquanto árbitro? A mim não. Comigo não. Eu soube de conversas depois, por fora, daquela história que seria até, Diego, aquela história do que se fala muito, que o cara foi vendido, estava vendido sem saber. Mas aí depois eu procurei saber, sabe, direitinho, conversando, inclusive com os personagens da história, e todos os dois negaram. Não, não houve nada disso, só conversa. E só que, se acontece algum tipo de zebra, e para sorte minha também, o resultado do jogo não foi, né, zebra, não foi um negócio de, 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 de causar espanto, nada. Graças até nisso também eu dei sorte. Mas era aquela história que estava, né, mas só que na realidade não era verdade. Mas só que muita gente sabia. Pô, César foi para lá sabendo do resultado, tal, não sei o que, e foi o inverso, entendeu? Até nisso eu dei sorte. Mas, de um modo geral, e jogo assim que tenha me chamado assim, tenha me marcado, eu acho que a gente sempre tem, né, Diego? Sempre tem. Jogo que marca a carreira. De todos nós árbitros, eu acho que acredito como jogadores de futebol também, teve aquele gol mais bonito, que ele considera o mais bonito da carreira dele. Tem o goleiro que fechou o gol em determinada partida, que ele nunca esqueceu. E o árbitro vai ter também aquele lance, aquela partida que ele, né, cometeu um equívoco e que marcou, mas marcou de uma maneira assim que eu diria a você, porque aconteceu o lance, mas que não trouxe assim maiores prejuízos para mim, até porque eu tinha a confiança da comissão de arbitragem, eu tinha a confiança da imprensa, dos colegas de imprensa como um todo, de atletas e até mesmo, por incrível que pareça, de dirigentes. Mas foi o que me marcou mais, acho que todo mundo naquela época ainda se falou muito, comentou, foi o pênalti de Odilon. Eu marquei um pênalti, o pênalti existiu, e eu me lembro até do saudoso Eli Moraes, pai do nosso companheiro Ricardo Silva, que foi felicíssimo na definição dele na época do lance. Ele disse, olha, se é para César anular um gol de pênalti, mais claro, ele não seria tão burro para marcar um pênalti que não existiu para depois anular o gol, entendeu? E foi no jogo ABC e Potiguar, o famoso lance do gol de pênalti de Odilon, que eu dei o pênalti se eu não me engano, de Domício, zagueirão Domício, sobre um atleta do Potiguar, acho que foi Maranhão. E eu dei o pênalti, marquei o pênalti, sem dúvida, sem problema nenhum, sem contestação dos atletas e tal. E o Odilon correu para bater o pênalti, bateu num chute. Eu já expliquei isso 200 vezes, sabe? Mas sempre vale a pena. Sempre é outra. Como o Ricardo Silva diz muito, rádio e televisão é muito rotativo e vale sempre a gente. Não, que o fulano nunca tinha ouvido essa explicação e tal. Mas aí o Odilon correu para bater o pênalti, Diego, bateu com uma velocidade, com uma violência muito grande. E eu estava pertinho, no bico da pequena área, aguardando, né, o desfecho. E a bola passou pela rede, passou por todo canto, bateu lá no placar. A bola foi bater lá no placar do Machadão, no lado ali da Prudente Moraes. E eu olhei e tal, bom, bola fora, dei tiro de meta.
Quando dei tiro de meta, tal, aí o jogador do Potiguar, eu notei, estranhei, porque os jogadores do Potiguar começaram a reclamar. Sério, foi gol, tá, a bola entrou e tal, não sei o quê. Aí ficou aquela polêmica, e eu me lembro na época, Hélio Show e Danilo Menezes, né, os veteranos da equipe, os mais. Danilo, ambos meus amigos, hoje, sempre foram meus amigos. Mas aí, astuciosamente, botaram a bola e eu autorizei o reinício do jogo, bateram e tal. O jogo continuou, tudo isso aqui, e não teria mais como eu voltar, né? E hoje, com o VAR, pronto, numa oportunidade dessa, voltando o velho problema, o VAR tinha matado a questão, né? Teria matado a questão. Mas foi um dos poucos lances que eu fui muito infeliz, mas é uma infelicidade assim, Diego, que eu diria a você, e já disse várias vezes, se fosse hoje o mesmo lance, a mesma coisa, eu daria o mesmo tiro de meta, não marcaria o gol, porque eu não vi a bola entrar. Entendeu? É complicado, né? Mas aí depois, eu conversando com o próprio Danilo, Danilo me disse, Virgílio, a bola realmente entrou. Mas eu fiquei calado, não disse nada, né? Nem ia dizer e tal. Mas foi esse o lance que eu acho que mais me marcou na minha carreira, em termos de, até mesmo de polêmica, foi isso aí. Legal, legal. E outra coisa, outro questionamento, César, a sua carreira como comentarista de arbitragem, né? Como é que É verdade. surgiu o convite? Que ano? Já foi logo para a Rádio Cabugi, que depois se transformou em Rádio Globo? Como é que É. foi o convite e esse tempo como comentarista? Rapaz, essa foi interessante isso aí. Aí eu tive dois padrinhos para essa nova empreitada, né? Em termos de esporte de futebol. Eli Moraes conversando comigo, ia muito lá no banco, tudo aí, conversando comigo, mas rapaz, resolveu parar mesmo, parei e tal. Mas você não quer comentar a arbitragem, não? Eu digo, rapaz, poderia ser, tal, não sei o quê. Rapaz, aí inicialmente, olha que negócio interessante, eu vou contar isso aqui pela primeira vez. Pela primeira vez. Aí ele foi e disse, rapaz, o menino lá da Rádio Poti vai, com certeza, vai achar bom. Eu vou falar com os meninos lá e você topa aí e tal, não sei o quê. Eu digo, topo, não tem problema não, tal, não sei o quê. Aí, tá bom, tudo bem. Aí, pronto, no outro dia ele ligou para mim, César, fala com o Marco Josuar. Vai falar com o Marco Josuar, que Marco tá sabendo de tudo, tal, não sei o que, e vai acertar com você e tal. Aí eu fui, nada de Marco. Quando cheguei lá, Marco já tinha saído, não deixou recado, não deixou nada, tudo. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no domingo, eu fui para o estádio. Tal. Quando cheguei lá e não encontro Marco, não deu notícia, tudo. E eu conversando com Everaldo Lopes, quer dizer, o padrinho inicial da ideia é Eli Moraes. E depois Everaldo Lopes. Everaldo conversando comigo nas intermediárias do Machadão, enquanto a gente assistiu o jogo. Aí ele disse, César, novidade, você por aqui apareceu? Eu disse, aí eu contei a história, né? Aí ele disse, me diga uma coisa, interessa você trabalhar na Rádio Cabugi? Eu digo, homem, eu ia para Poti porque não iria para Cabugi. Naquela época, a audiência sempre foi, né? Respeitando todas as emissoras, todas, mas sempre foi tradicional, era marca registrada no futebol do Rio Grande do Norte, sempre foi a Rádio Cabugi, com movimentações e tal. Eu disse, eu vou, ele disse, faça um negócio. Eu disse, diga, você não está fazendo nada errado, vai embora para casa, não queira mais falar com o Marco Josué, não, que amanhã eu vou conversar com a direção da Rádio Cabugi e o telefone para alguém liga para você, tá certo. Quando foi na segunda-feira, Santos Neto me liga. Sério, você poderia ter interesse em trabalhar? Tenho. Eu falei com a Everaldo, não, porque a Everaldo conversou com a direção da rádio, tal, não sei o quê. Dá para você vir aqui para a gente conversar? Dá para. Foi onde eu acertei tudo e comecei na brincadeira, passei mais 19 anos. Completaria 20 agora, né? Eu entrei em 2000, né? Tinha parado em 2000 em a arbitragem de apitar. Aí, em 2000, entrei para a rádio e terminei passando mais 20 anos, praticamente 20 anos de apito na boca e 20 anos de microfone na mão, né?
Aí resolvi encerrar esse final de ano agora. Mas foi legal, sabe? Foi legal. E essa história eu estou contando pela primeira vez, por curiosidade, porque foi interessante o negócio, até engraçado, né? Engraçado. Que bacana, César, que bacana. A gente agora, a gente já do caminho da reta final da nossa entrevista, você até mesmo falou na sua conversa, na nossa conversa, a questão do Caio Max, que está tendo um grande destaque nacional. A gente está tendo o Pablo Ramon também, que às vezes pinta um jogo de Série B ou Série A. Aquela coisa. Você vê hoje a arbitragem do Rio Grande do Norte está tendo uma visibilidade, digamos assim, muito maior do que se tinha anos atrás? Ou o que é que você vê, o que é que você destaca dessa nova geração, dessa arbitragem em Potiguar? Não, eu acho que não tenha dúvida nenhuma, Diego. Eu acho que a visibilidade hoje é muito maior. Muito maior. Naquela época a gente não tinha os campeonatos que temos hoje. Campeonato Brasileiro de Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, Copa não sei o quê. Televisão, televisão, de manhã, de tarde, de noite. Hoje você assiste futebol de domingo a segunda. De domingo a domingo. Você, ontem, todo dia, hoje tem jogo também. Né? Quer dizer, a visibilidade é 10 vezes maior. Mas eu acho, sabe, até então, eu acho que o maior nome da arbitragem do Rio Grande do Norte, em termos promocionais, em termos de visibilidade e em termos também de qualidade, eu acho que o nome maior foi Milton Otaviano. Milton foi foi FIFA, né? Foi destaque em todos os atos, em todos os jogos que trabalhou, é, participou de Sul-Americana, né? Eu acho que o Caio Max não é, eu não estou assim elogiando Milton como maior nome, procurando denegrir, né? Mas eu acho que Caio tem um futuro ainda muito bom pela frente, muito grande, entendeu? Mas eu acho que em termos de visibilidade, de notoriedade, em termos da arbitragem para chamar a atenção do Rio para o Rio Grande do Norte, foi Milton Otaviano. Inclusive aquele famoso jogo do Brasil, no Maracanã, que ele estava num lado do campo e o cara levou a bola com a mão, foi Palhinha, não sei quem, um atleta brasileiro levou a bola com a mão, ele viu, né? E do outro lado do campo, que não tinha nada a ver com ele, mas Milton foi de uma personalidade o cara, eu me lembro até de Galvão Bueno, dizendo na oportunidade, Galvão fez um comentário infeliz, e Arnaldo corrigiu. Não, porque está na função dele. Não, porque ele estava do outro lado, não tinha nada a ver com o lance, ele poderia ficar. Não, a arbitragem é um todo, a arbitragem é um quarteto, é um trio. Você está participando do jogo, se você viu, você tem a obrigação de falar. Então, o cara foi, fez o gol e tal, e o cara marcou o gol, e Milton, com muita personalidade do outro lado, viu, chamou o ato, o cara foi lá, tudo anulou o gol, que tinha levado realmente com a mão. O que se contestou na época foi que Milton não tinha direito, né? Não tinha a função mas absolutamente correto. E aquela atitude dele foi de muita importância, Diego, para a ascensão de Milton como árbitro assistente da FIFA. E aqui para nós, foi um dos mais, se não o mais perfeito, um dos mais perfeitos árbitros assistentes que eu vi atuar na minha vida. Não, Milton não errava, não. Vi uma vez e eu peguei, inclusive, uma discussão com ele depois, eu já como comentarista e ele como assistente, ele discutiu, procurou justificar tudo, sei que, mas nós não chegamos ao denominador comum. Foi o único erro que eu vi de Milton Otaviano, sabe? Mas era perfeito, prestava atenção de uma maneira corretíssima. Valia a pena você ver Milton Otaviano trabalhar. Era muito bom. Agora, Caio, hoje tem uma ascensão muito boa, um reinício, que ele já teve uma fase melhor o ano passado, andou com algumas variações, tal, não sei o que, e terminou um pouco mais isolado, mas esse ano já começou bem novamente, está bem, e tem tudo para fazer também nome nacional em termos de arbitragem
do quadro da Federação Norte-Grandense de Futebol. Nós temos bons atos, viu? Sempre tivemos. O que a gente não teve, na minha época, talvez tenha sido as oportunidades que a gente tem hoje, que os atos têm hoje. Para quem não sabe, o dia 11 de setembro foi comemorado o Dia do Árbitro Esportivo, né? Todo por ali, aquela coisa toda. E para a gente homenagear todos os árbitros, a gente conversou com o César Vigílio, grande nome aí da referência da arbitragem potiguar e também comentarista. César, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite e satisfação. Volte vezes mais para cá, tá bom? Com certeza, pode ficar à disposição, Diego. Um prazer imenso em ter participado, que eu gosto, então uma coisa que eu adoro é conversar. Não sou preguiçosíssimo. Tanta gente, inclusive o Dr. Metterlink, no lançamento do livro dele, César, faça seu livro, rapaz, de arbitragem, sabe? Eu conto muitas histórias também, né, Diego, nos bate-papo, a gente comenta os fatos pitorescos, aquelas coisas engraçadas dentro de campo, que a gente tem muito o que contar, mas eu sou altamente preguiçoso para escrever. Mas para conversar, meu amigo, aqui a gente vai... Você pode me chamar a hora que você quiser, que a gente conversa barbaridade e conversa com muito prazer, que eu adoro conversar, adoro contar os fatos, adoro um bate-papo, tá? Uma coisa que eu adoro é relacionamento.